Boa tarde a todos. Apenas porque, ainda muito jovem, participei em algumas reuniões de interassociações, aqui com o Ferro Rodrigues, a dominar ali um dos setores de contestação ao regime. Ele era da Faculdade de Económicas, presidia a direção da Associação Académica de Económicas, e do outro lado o Pedro Ferraz de Abreu, que... Espera, já lá, o Pedro Ferraz de Abreu, que não eras tu, que dominava a Faculdade de Ciências, e depois o Alberto Costa, a Faculdade de Direito, e portanto, escuso estar aqui a fazer mais apresentações. São dois resistentes ao 25 de Abril, e quando idealizámos estas conversas livres, eu estou absolutamente convencido que o papel do movimento associativo estudantil, durante largos períodos, sobretudo durante o período do caetanismo, foi absolutamente decisivo para a consciencialização política de muitos oficiais, de muitos militares e até da própria... Houve momentos em que eram estudantes que aguentavam a oposição e a luta de rua contra a ditadura e, portanto, não me passava pela cabeça haver aqui 50 anos de 25 de Abril e não se fazer também aqui uma homenagem, uma reflexão sobre o papel do movimento estudantil naquela altura, que agora não há de ser o mesmo, certamente, não é? Que não há de ser o mesmo, mas sobre o papel do movimento com duas das figuras mais carismáticas, emblemáticas, pelo menos da minha geração, daqueles tempos, onde às vezes também tínhamos algumas escaramuças ali dentro, não é? Que eu recordo-me bem. Sempre foste mais novo, não é? Sim, eu era do Maeslo, não é? Sempre fui mais novo, mas às vezes vi-me lá. Portanto, começava por vos agradecer esta enorme disponibilidade em terem vindo. É pena que haja uma sessão descentralizada da Câmara aqui ao lado, na freguesia de Arroios, e também outras coisas que nos roubaram pessoas que tinham interesse em vir, mas enfim, vamos, se calhar não é a primeira vez que vamos fazer, não será a última vez que vamos fazer isto. Eu começava precisamente por lançar aqui este desafio ao Eduardo Ferro Rodrigues, que era para que, e depois ao Alberto Costa, mais velho. Mas por acaso o Alberto Costa está muito bem conservado, não quer dizer que tu não estejas bem conservado, mas o mais velho sou eu, pronto, arruma a questão. Lançar, o Ferro Rodrigues prefaciou o meu livro e tudo, pá, portanto não apresentou o meu livro, mas para recordarmos esses tempos e da importância que havia, mas também, como nós divergíamos às vezes, porque aquilo estava um bocado dividido entre marxistas, leninistas, maoístas, pró-PCP, depois trotskistas, que daquilo havia, às vezes tínhamos as nossas escaramuças por causa disso tudo, dito não é? que costumava dizer o Luís Salgado Matos, que era, naquele tempo nós tínhamos idades diferentes, agora temos todos a mesma idade. Bom, muito obrigado pelo convite. É a primeira participação ativa que tenho num evento ligado às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Agora vou ter várias, algumas até muito desafiantes, como ter que ir falar ao Liceu Francês a jovens com 16, 17 anos, a maior parte não portugueses, sobre o que é que foi o 25 de Abril. Vai ser uma coisa um bocado difícil, mas lá tentarei na segunda-feira. Mas queria agradecer à Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, ao Miguel Coelho. O Miguel Coelho, que eu conheci também dos tempos do movimento estudantil. O Miguel Coelho, que era do MAES, o Movimento Associativo de Estudantes do Ensino Secundário de Lisboa, e que tem uma diferença de 3 ou 4 anos de idade para mim, não? Agora estamos todos a mesma idade. Talvez mais. Mas como diz o Alberto Costa, mas na altura, uma diferença de um ano ou dois fazia uma grande diferença de experiência, porque houve vários períodos no movimento associativo e no movimento estudantil. O movimento associativo não se confunde com o movimento estudantil, visto que houve muitos momentos em que as associações de estudantes funcionavam quase numa base corporativa, de ajudar o Ministério da Educação, no tempo do salazarismo, tentar resolver problemas de maneira a que os estudantes não os chateassem muito. Depois houve uma fase em que se passou para um movimento associativo mais sindical, em que a ideia era que as associações existiam para defender os interesses dos estudantes. E depois houve uma fase bastante mais radical, no final dos anos 60, em que as associações passaram a ser apenas um instrumento do movimento estudantil, que era uma coisa bastante mais vasta
e que tinha uma natureza claramente não apenas contra o regime, contra a PIDE, contra a censura, contra a guerra colonial, mas também anticapitalista, muito forte no final dos anos 60, a partir do meio de 68 francês, que não foi também por acaso que existiu em 68, porque na mesma altura houve vários movimentos com o mesmo sentido nos Estados Unidos, no Canadá, Itália, na Alemanha, no Japão, no México, em todos os continentes praticamente. Mas, portanto, faz uma certa diferença. As idades, naquela altura, faziam muita diferença porque as pessoas tinham mais experiência de um movimento associativo, puramente associativo, ou, no meu caso, em que cheguei à universidade em 67, portanto, em vésperas do maio de 68, já com uma lógica muito mais politizada e muito mais de sair para a rua, de contactar com a população e de trabalhar ao nosso nível para derrubar o regime e para derrubar a ditadura. Agora, como estamos todos mais velhos, para não dizer só o velhos, mas efetivamente a diferença já não se nota muito, embora exista na história de cada um de nós. A história de cada um de nós é diferente porque vivemos momentos muito diferentes. O Alberto Costa, suponho que viveu ainda uma fase em que o PCP era muito hegemónico nas associações de estudantes, tinha uma grande influência nas associações de estudantes, o que não era normal, visto que, tudo visto e ponderado, o PCP foi mesmo o único partido que durante décadas resistiu ativamente e de forma organizada em praticamente todo o país e, portanto, era normal que também nas associações de estudantes isso acontecesse. Eu entro para Económicas em 1967. Lembro-me que a minha primeira experiência em Económicas foi logo de ir para a rua, porque foi na sequência das inundações gravíssimas que houve em novembro, 25 de novembro, neste caso de 67, em que morreram centenas de pessoas, em que o regime abafou essas mortes, em que os estudantes saíram junto das populações, para ajudar, ou digamos, com a justificação de estarem a ajudar as populações que viviam momentos muito difíceis na área metropolitana de Lisboa, com pessoas mortas, com animais mortos, mas também aproveitando para distribuir comunicados à população, chamando a atenção para que o inusitado e o grave que representava aquelas inundações em 1967 e que o regime tinha muito que ver com aquilo. E, portanto, essa foi logo a minha primeira experiência na universidade, foi logo de ir para a rua e de logo de me defrontar com os bairros de barracas inconcebíveis que haviam em toda a área metropolitana de Lisboa. Eu lembro-me de ter ido para Fanhões e de ter, entre outras experiências, ajudado a desenterrar um cavalo que tinha sido apanhado pela lama e, portanto, foram coisas que nunca mais me esqueceram e que marcaram desde o princípio uma ruptura que já era, evidentemente, minha, do ponto de vista ideológico, de há muitos anos, mas que se confrontou ali, logo com uma experiência prática, em finais de 67. A minha geração de Económicas é uma geração, portanto, já com uma marca de trazer a guerra colonial para o centro do debate político associativo, coisa que nas gerações anteriores era muito reprimido e muito difícil, e de muitas manifestações de rua, até manifestações de relâmpago, com 40, 50 pessoas que se organizavam e iam para determinados sítios distribuir panfletos e também partir uns vidros, uns bancos, que era uma coisa que naquela altura estava já bastante na moda. E, portanto, é a geração que apanha 68 e o maio de 68 e esses conflitos todos que houve no mundo inteiro, e é, sobretudo, a geração que traz a questão da guerra colonial para o primeiro plano das preocupações dos jovens, porque, como alguns se recordarão, as pessoas, mesmo aquelas que tinham a sorte de estar na universidade e que podiam acabar o curso, tinham sempre, pelo menos, 2 anos de guerra colonial como horizonte, desde que fizessem o serviço militar regularmente, como oficiais milicianos, e, portanto, tinham uma parte aqui na chamada metrópole e depois 2 anos na guerra colonial. Eu vivi
todo o período entre 1967 e 74 sem estar na tropa, porque só fui chamado para a tropa já depois do 25 de Abril, e foi uma experiência que não faz parte deste colóquio, mas foi uma experiência absolutamente louca. É o mesmo único termo que eu posso encontrar para definir. Mas fiquei, nunca, porque nós, quer dizer, não completámos o curso de oficiais milicianos em Mafra, porque houve 2 levantamentos de rancho, uma recusa de formatura e, portanto, fomos todos corridos. Depois fomos todos passados para cursos de cabos espalhados pelo país, e enquanto noutros sítios do país, cada um foi para a sua casa, nós ali fizemos da Asterix e em Abrantes ficámos ali a resistir, entre aspas, até depois do 25 de Novembro, e que foi uma experiência absolutamente louca, mas que não é essa que... Um dia, se falarmos sobre o 25 de Novembro, podemos falar sobre isso. Mas como é o 25 de Abril, que acho que tem total autonomia e deve continuar a ter, o que é mais interessante relembrar que, como disse o Miguel Coelho, houve uma participação indireta muito forte do movimento estudantil no 25 de Abril, porque o movimento estudantil, através dos oficiais milicianos, acabou por ter uma grande importância na mudança de paradigma dos oficiais do quadro, sobretudo em terras da Guiné, de Moçambique e de Angola, porque é evidente que, sendo todos oficiais, uns vinham da escola do movimento associativo e do movimento estudantil, e outros vinham da Academia Militar, o que eram experiências completamente diferentes. E, portanto, essa osmose contribuiu de uma maneira, não foi a coisa mais importante, mas foi, sem dúvida, também um clique para muitos oficiais do quadro que abriram a cabeça a novas ideias que nunca lhes tinham passado pela cabeça, embora nós sabemos que o movimento dos capitães começou por ser um movimento fundamentalmente corporativo, contra a possibilidade dos milicianos de então serem passados para oficiais e ficarem com as mesmas regalias sem terem feito aqueles cursos todos da Academia Militar. E, portanto, tudo isto é muito contraditório, e só quem viveu aquela altura é que pode compreender alguns pormenores, e como houve pessoas que eram ideologicamente muito reacionárias e que depois se transformaram em grandes revolucionários e que eram verdadeiras nos dois momentos, não estavam propriamente a fingir nem num momento nem no outro. Houve uma evolução que foi causada pelos factos e pela realidade dos factos. Portanto, houve essa presença fortíssima do movimento estudantil nas ruas. Eu lembro-me de ter havido muitas manifestações em 68, em 69. Em 68, aliás, estivemos eu suponho que tu estavas também em Coimbra, numa reunião, num plenário estudantil que houve em Coimbra para a reabertura da Associação Académica de Coimbra, e em que houve uma manifestação gigantesca nas ruas de Coimbra a pedir a reabertura da Associação Académica, com milhares de estudantes que vieram do país todo. Eu vinha de Lisboa, fui de carro para Coimbra, e foi inesquecível. Estava um frio enorme, lembro-me de ir com um cobertor nessa manifestação, e depois lembro-me do plenário em que o Alberto Costa teve um protagonismo grande, porque era, suponho que na altura, dirigente da RIA, da Reunião Interassociações, e quem eram os mais radicais que contestavam a hegemonia, ou a pseudo-hegemonia do PCP nesse plenário, era um tal de Arnaldo Matos, que falava do meio dos estudantes e dizia: não vou ali, porque eu sou um de vocês, não faço parte ali daquela casta dirigente, onde estava o Alberto Costa e os dirigentes da RIA. O Jaime Gama também. Eu não, eu era um... Não, estou a dizer, o Jaime Gama estava lá também. Não percebo. O Jaime Gama esteve quase a ser espancado nessa... O Jaime Gama também. Mas, portanto, houve essas manifestações. Depois, em económicas, aconteceram coisas absolutamente extraordinárias, horríveis, uma das quais foi uma invasão da polícia de choque que houve em económicas, que cercaram o edifício e cercaram tudo à volta e entraram a bater e a massacrar tudo o que encontraram pela frente. A polícia de choque massacrar estudantes, massacrou assistentes e massacrou alguns professores universitários que até eram salazaristas, mas que apanharam todos na cabeça. Isso foi em 1971 ou 72. Sim, e depois houve o último momento mais grave, em 1972,
Eu era ainda Presidente da Assembleia Geral de Económica, já não era da direção, mas era Presidente da Assembleia Geral, que foi quando a PIDE matou o Ribeiro dos Santos lá dentro de Económicos. Também foi uma cena, não faz sentido que a direção da Associação Académica de Económicas, nessa altura, que tinha sido recuperada pelo PCP, quando os MRs do MRPP capturaram um PIDE e o levaram para um julgamento popular num anfiteatro, resolveram telefonar para a PIDE para saber se era PIDE ou não. E então os PIDEs entraram lá a dar arma na mão e, portanto, aquilo houve uma cena com disparos em que morreu o Ribeiro dos Santos e o Zé Lamego, também nosso colega, foi atingido com uma bala na perna. A gente agora ri-se, mas foi uma coisa muito, muito grave. E foi em 72, que foi exatamente o ano em que eu me formei, e a partir daí já estávamos também ligados inorganicamente para mais tarde formarmos o Movimento de Esquerda Socialista, que apareceu como uma origem muito forte, vinda também da Universidade e do movimento estudantil, dos movimentos associativos. Aliás, os dirigentes principais do movimento estudantil do MES eram todos antigos dirigentes associativos de Coimbra, o Alberto Martins, o Celso Cruzeiro, também vários do Porto e em Lisboa, muita gente, como o Eduardo Graça, como eu e outros. Bom, e depois a história é conhecida, houve aquelas loucuras todas e sonhos completamente, que felizmente não acabaram numa guerra civil, mas estivemos à beira dentro daquela linha de agudizar as contradições entre os adversários, podia ter contribuído para uma situação muito grave. Felizmente, tudo isso depois acabou por ir ao sítio a partir das eleições, sobretudo das eleições de 76 para a primeira Assembleia da República, em que ficou claro que a força destes partidos mais à esquerda era extremamente minoritária e que quem quisesse ter algum contributo para a mudança do país tinha que estar do sítio certo da política, e que era o Partido Socialista. Eu também demorei alguns 7 ou 8 anos a fazer a transição dessa área da esquerda dita revolucionária para o PS, onde só entrei em abril de 86, portanto vai fazer agora 38 anos, mas já... 86 ou 88? De 86, portanto ainda participei fora do PS, mas apoiando o PS desde os anos 80, ainda participei na campanha do Almeida Santos, ainda apoiei o Mário Soares quando do Bloco Central em 83 e 84, e, embora não sendo militante do PS. Lembro-me de umas iniciativas do PS, onde nós estivemos em 82, 83. Não estou a perceber. Houve umas iniciativas do PS em 82, 83, onde nós estivemos juntos nos hotéis. Havia... Do PS? Sim. Não, mas em 82, 83 foi aquele ano em que o Mário Soares ajustou contas com o chamado ex-secretariado e, portanto, tinha havido toda a guerra com o Zenha e com o chamado ex-secretariado e, portanto, a esquerda, a autoconsiderada esquerda do PS, ficaram muito zangados com o nosso apoio, nova esquerda, ao Mário Soares e ao Partido Socialista, mas não me arrependo, acho que foi aquilo que foi justo, e mais tarde estivemos todos juntos com o Soares na campanha das presidenciais, todos juntos com o Jorge Sampaio, mais tarde, também nas presidenciais e na Câmara de Lisboa. Pronto, e daí já não é a história do 25 de Abril, já é uma história mais recente. Mas eu só queria fazer esta introdução, relembrando o papel. O Miguel Coelho eu conheci desde muito miúdo, ele era muito miúdo. Usava cabelos assim, já para vocês perceberem. E o Alberto Costa, para mim, era um dirigente que estava lá em cima, nessa ria, em Coimbra, e pronto, que foi também um momento inesquecível. Agora, há uma coisa que faz muita confusão a muita gente, mas que eu insisto muito em chamar a atenção, é que a partir do marcelismo, e sobretudo a partir de 70, em 70, 71, 72, as áreas universitárias eram praticamente zonas libertadas do ponto de vista da informação. Quer dizer, nós tínhamos cartazes contra a guerra colonial, tínhamos fotografias dos massacres que tinha havido em Moçambique, tínhamos palavras de ordem contra a PIDE e contra a censura, e havia uma certa
incapacidade das forças repressivas de entrarem. Depois, quando resolveram entrar, foi a matar, não é? A matar mesmo a sério, como aconteceu com o Rebelo de Santos. Mas, portanto, o movimento estudantil é uma parte muito significativa da minha vida, tem muito que ver com o 25 de Abril. Aliás, para mim, eu soube do 25 de Abril, na véspera do 25 de Abril, por intermédio de um oficial miliciano que tinha sido meu camarada de Económicas, o Eduardo Graça, que também é militante do PS agora, e que me acompanhou durante toda esta vida política, e que, na altura, foi-me lá avisar a casa, olha, que esta noite liga a rádio porque vai ser esta noite e tal. E aconteceu até uma coisa absolutamente que eu ainda hoje fico pasmado, que foi ter ido tomar um café que havia ali na Buenos Aires, que era o BREC, que era junto do anexo de Económicas, e estava um grupo de estudantes de Económicas, isto já foi em 74, não é? Em 24 de Abril de 74. E eu ia com a minha mulher tomar um café e ouvimos nessa mesa alguém dizer: então parece que esta noite vai haver merda com os militares outra vez. E eu disse: bem, isto vai ser tudo preso outra vez, como tinha acontecido no 16 de março, não é? Tinha sido a primeira... Fazer aqui uma transição para o Alberto Costa. E o que é facto, portanto, é que havia muita gente que sabia que ia haver esse movimento, como houve. E depois houve um conjunto de equívocos, porque houve gente mesmo da PIDE que estava convencida que o movimento iria preservar a PIDE, porque como a PIDE tinha um grande papel nas colónias como serviços de informação para o exército colonial, havia PIDEs que estavam convencidos que ninguém lhes tocava. E depois aquilo acelerou muito naqueles dias, logo imediatamente a seguir ao 25 de Abril. Para mim, o verdadeiro 25 de Abril foi no dia 26 à noite, quando estive em Caxias e assisti in loco à libertação dos presos políticos todos, e aí percebemos que realmente o sinal revolucionário era claro e que não havia ali confusões, porque no 25 ainda houve a possibilidade daquilo ter uma influência da direita militar e do Cousa da Riaga e de outras personagens do mesmo tipo. Foi durante o 25 e, sobretudo, no dia 26 que esses equívocos se esclareceram. E, portanto, costumo dizer que tive uma enorme sorte em ter vivido esses acontecimentos muito diretamente, e depois ter vivido todos os acontecimentos que se passaram posteriormente, em que todos nós cometemos erros, mas que tivemos sempre em mente o melhor e a melhor democracia para o país. E, portanto, é um grande gosto estar aqui convosco e partilhar estas memórias. Alberto Obrigado. Costa, como é que foram aqueles tempos enquanto dirigente associativo? E já agora também, depois o Ferro também se quiser, depois, e também era importante que fizesse, apesar de tudo, aqui alguma. O movimento estudantil congregava várias linhas de força da intelectualidade, ao fim e ao cabo, dos jovens estudantes, face à oposição. Havia um bocado a ideia que o PCP era muito moderado e que não queria grandes confusões, porque estávamos à espera do levantamento nacional prometido no rumo à vitória, portanto até lá era preciso controlar, não é? E depois havia todos os movimentos mais radicais, nos quais eu também me identificava, que é preciso ir, vou usar a expressão, é preciso ir para a pancada, para não usar outra expressão, vamos para a rua, ir para a pancada, porque isto mete-se aqui, é quem mais consegue. Mas eu faço esta pergunta porque eu recordo-me que quando já andava nessa altura, e acho que tive um bom senso, pelo menos inicialmente, de dizer que ainda era muito jovem para pensar, mas eu fui convidado para integrar várias organizações políticas clandestinas. Todas MLs, mas fui convidado, não é? E, portanto, quer dizer, havia uma grande pressão sobre o pessoal. Nós sabíamos muito bem quem é que era do PC, até pelo discurso, etc. Foi meu colega da direção, o Sérgio Vilaricos, o filho do Sérgio Vilaricos, não me lembro do nome dele, mas era... que até depois foi para Moscovo. Há uma história engraçada à volta dele, mas não vem aqui para o caso. Porque ele teve que casar com uma funcionária do PC para adquirir a maioridade e poder sair, não sei. Tinha uma história, mas como é que era a ligação, se alguma vez certamente sentiste, entre dirigente estudantil, portanto, que era, ao fim e ao cabo, a oposição na legalidade, como nós dizíamos, e o movimento, ao fim e ao cabo, clandestino, político, que nos tentava captar, não é? Deixa eu ler.
Felicito também a Junta e, em particular, o Miguel por esta iniciativa e agradeço o convite que me deixou muito feliz. A partir de uma certa fase da vida, nós, mais do que ideias, temos histórias para contar. E eu iria começar por uma história para mostrar como foi fácil a minha entrada no movimento associativo, esclarecendo que é ligeiramente anterior à do Eduardo. Eu venho para Lisboa em outubro, novembro de 65 e saio da universidade em 71, porque, entretanto, fui expulso da universidade e perdi um ano, expulso por N meses de todas as escolas do país, o número de meses necessário para perder o ano. Isso aconteceu com mais outras pessoas, das quais talvez quem hoje seja mais conhecido seja o Castro Mendes, que foi envolvido no mesmo processo universitário e apanhou já no tempo do Veiga Simão. Portanto, essa medida foi aplicada já em 70, ou já em 70. Quando cheguei à faculdade, o primeiro ano tinha um imenso anfiteatro. E nesse anfiteatro, as primeiras 2 filas eram ocupadas pelas mulheres. E as outras filas ocupadas, imensas, ocupadas pelos homens. Então, eu era Alberto e, portanto, a minha fila estava junta à segunda fila das mulheres. Sucede que à minha frente estava uma estudante de primeiro ano de Direito que estava a repetir, que se chamava Vera Adão e Silva. Ela era Vera, eu era Alberto, que estava, portanto, próximo. Começámos logo a falar no Brasil. Ela tinha estado presa no ano anterior, começou a contar as histórias da prisão, das lutas, etc. A Vera Adão e Silva? Vera Adão e Silva. Vera Adão e Silva à minha frente no anfiteatro. É a mãe do Pedro? Exatamente, a mãe do Pedro Adão e Silva. Vera. Depois, num dos meus lados estava um capitão chamado Amílcar, e não era capitão, eu depois soube que era capitão, Amílcar, que tinha estado preso em Elvas por ter participado no golpe de Beja. Portanto, ele foi condenado, foi expulso do exército e foi fazer um curso de Direito, estava do outro lado. E do outro lado estava uma pessoa africana, que se chamava Alexandre de Nascimento, que mais tarde veio a ser cardeal, ainda vive, que estava aqui com residência fixa. Foi ser cardeal de Moçambique. Na altura era padre, ele era simples padre, tinha estado em Roma, não tinha sido autorizado a regressar a Angola. Angola, sim. O Alexandre de Nascimento, sim. E, portanto, criou-se ali um ambiente que rapidamente fez um esclarecimento da situação, quer do ângulo colonial, visto que o Alexandre de Nascimento estava muitíssimo dentro desse dossiê, quer da repressão, quer a Vera Adão e Silva, que era o namorado dela da altura, que era o Neto Valente, que também tinha estado preso. Portanto, havia um número enorme de estudantes de Direito que tinham estado presos no ano anterior. Havia um que se tinha tentado suicidar, que era o Beata Neves, suicidar com os óculos, partindo a lente e tentando engolir a lente, e portanto, tornou-se fácil essa entrada na faculdade, sendo que já nessa altura havia duas listas, uma um pouco mais à esquerda, outra um pouco menos à esquerda. A que era um pouco menos à esquerda era a que tinha o Luís Filipe Salgado Matos, que na altura conquistou a minha adesão, e portanto eu entrei na associação pela mão do Luís Filipe Salgado Matos, que preconizou na altura uma abertura à escola, etc. E era de facto uma pessoa de grande, ao tempo de grande... Tinha estado preso também. Já tinha estado preso. Portanto, em 65, um número muito apreciável de estudantes de Direito tinha estado preso nos anos anteriores, por pertencerem ao PC, à FAP ou às juntas de ação patriótica. No caso do Luís Filipe Salgado Matos e de outras, faziam parte de um organismo unitário ilegal. E portanto, desde o princípio que a minha introdução no movimento foi feita com uma compreensão clássica, que acho que o Eduardo introduziu bem, que é a ideia de que haveria que distinguir os vários níveis de atuação. As coisas que se processavam no âmbito da legalidade, a associação de estudantes, discutia-se muito o papel da prestação de serviços, da cultura, da reivindicação pedagógica, etc., para se poder desenvolver uma gama de atividades sem colidir com a legalidade e manter o funcionamento da associação.
E, por outras atividades que eram já desenvolvidas com níveis diferentes de proteção, como, por exemplo, convocação de manifestações, também a luta contra a guerra colonial, que, como disse o Eduardo, começou de uma forma difícil e muito arriscada, e que teve uma manifestação muito curiosa, porque a primeira grande manifestação contra a guerra colonial é feita a pretexto da guerra do Vietnã. Portanto, formalmente era contra a guerra do Vietnã, mas como nós estávamos envolvidos na guerra colonial, toda a gente compreendeu isso, e era uma verdadeira manifestação contra a guerra. E por exemplo, essa manifestação foi convocada clandestinamente, como tinha de ser, mas por uma coligação muitíssimo vasta, que tinha numa das pontas o Alfredo Barroso, que nessa altura era reconhecidamente ASP, Alfredo Barroso, em 68, e na outra ponta o Arnaldo Matos. Lembro-me dessa comissão se reunir, teria sido para a PIDE uma ocasião ótima para decapitar aquilo, que chegou a reunir várias vezes na Avenida João Crisóstomo. Era um lote imenso de pessoas de várias organizações e de várias pertenças que se juntaram para convocar essa manifestação. Mas isto era um exemplo de uma atuação essa manifestação deu lugar a várias prisões. Uma delas foi a do Jorge Silva Melo, que ao fugir caiu, foi apanhado e esteve algum tempo preso na PIDE. Mas existia, portanto, nesta fase onde eu estive, de 65 a 71, se bem que 71 foi já praticamente o ano em que eu acabei as cadeiras e fiz pouca vida académica, mas havia essa visão clássica do separar o associativo e não misturar com outras faixas de atividade que tinham que ser protegidas. Nesse período, eu confesso que a parte que me pareceu mais importante foi, de facto, o início do marcelismo, um conjunto de movimentações para desmascarar a falsa liberalização, a promessa reformista, enfim, uma série de atributos com que o regime se procurava apresentar e que deram lugar a uma série de reivindicações que foram levadas a Coimbra, como o Ferro disse, e deram lugar a um gigantesco plenário de todo o país, e que depois deu lugar a uma Comissão Nacional de Estudantes Portugueses que tinha em vista, dentro de um caderno reivindicativo que tinha sido aprovado, aqui em Lisboa tinha em vista criar uma União Nacional de Estudantes Portugueses. Era que tinha sido um antigo desiderato. Noutros países democráticos existiam uniões nacionais de estudantes, em Portugal isso nunca tinha podido acontecer. As associações de estudantes, como não existia liberdade de associação, tinham as direções homologadas, portanto havia uma parte das direções que ficava de fora do mecanismo da homologação, era como que informal, para não ser rejeitado e dar lugar à ilegalização da lista em que tinha sido eleita. Portanto, essa atividade, que considero mais significativa do tempo em que andei no movimento associativo, ilustrava uma forma de funcionar e de atuar que vinha do princípio dos anos 60, que tinha uma estrutura de coordenação das associações de estudantes, que era a reunião interassociações. Uma espécie de plenário em que em cada direção estava representada por 2 ou 3 pessoas e se tomavam deliberações e se constituía ou não constituía um órgão de coordenação. Eu penso que o secretariado que pertence terá sido talvez o último, que não foi Lei de Maia, entrou-se a seguir numa fase de descentralização e de maior, como é que se está a dizer, pluralismo ideológico, no sentido de diversificação das várias correntes, e desapareceram um bocado os pressupostos que até existiam de unidade das várias correntes. Para terem uma ideia,
Desse secretariado faziam parte pessoas de várias tendências. Fazia parte o Jaime Gama, fazia parte do Serras Gago, fazia parte um tipo do Instituto Superior de Economia, que se chamava Artur qualquer coisa, que era de uma ala mais esquerda, e havia uma convivência variada. E na Comissão Nacional dos Estudantes Portugueses, que foi eleita em plenários em Lisboa, Coimbra e Porto, faziam parte de pessoas de todas as tendências. Por exemplo, aqui em Lisboa havia o Arnaldo Matos, de um lado, havia eu e o Carlos Pimenta, que era talvez o representante mais ortodoxo, eu estaria entre as duas, talvez, em Coimbra era o Barros Moura, era o Jorge Streste e era o Duque Silvestre Noron. E em Lisboa e no Porto, Horácio Guimarães, etc. Essa estrutura acabou por ser ultrapassada pela crise de Coimbra, porque às tantas toda a movimentação se centrava na Academia de Coimbra e, digamos, o sonho de constituir a União Nacional dos Estudantes Portugueses, que estaria na sequência de uma reivindicação e de uma pressão, acabou por ser ultrapassada pela crise de Coimbra e pelos problemas de combate à repressão que depois suscitou, etc. Creio que depois desse período depois a seguir ainda há umas lutas académicas em que participei, que são essas que levaram ao encerramento da Faculdade de Direito durante cerca de 2 meses, e as tais que motivaram esse processo disciplinar e essa expulsão, mas, enfim, não me parece que tenha relevância especial. Eu já não vivi bem o período seguinte, que foi o período em que digamos, o funcionamento passou a ser mais descentralizado, mais território livre, como disse o Eduardo, com os tais níveis de atuação mais legal, menos legal, como que confundidos, e de luta mais aberta e com grande também ilegalização de associações. Várias associações foram encerradas, direções não foram homologadas. Tenho presente essa história, que é uma história muito mais de repressão mais acentuada do que no período anterior. Mas eu queria sobretudo dizer o seguinte sobre o movimento estudantil. E suponho que esta mensagem não está suficientemente popularizada. O movimento estudantil, ao longo de todo o período de ditadura, travou imensas lutas, mas, sobretudo, foi uma escola onde muita gente adquiriu consciência democrática, consciência contra o regime, e que serviu também para preparar muitos quadros relevantíssimos da oposição democrática e depois, mais tarde, do Partido Socialista. E esta função de longo prazo é uma função do maior relevo. Dou-vos uma ideia. Logo na primeira fase do Estado Novo, saem dos movimentos académicos pessoas como Vasco da Gama Fernandes, que viria a ser o primeiro Presidente da Assembleia da República e que iniciaria no movimento académico uma vida de luta durante todo o regime. Os 2 irmãos Carlos Brandão, António Macedo, Armando Bacelar e outros que agora não me lembro, mas o José Magalhães Godinho. Portanto, um número notável de figuras fizeram a sua iniciação nas lutas académicas. Numa fase posterior, há uma outra figura que provém da vida associativa e que é uma figura de um enorme relevo, até ofusca uma série de outros dirigentes que foram de grande importância, nomeadamente para a história do Partido Socialista, que é o Salgado Desenha. A seguir à Segunda Guerra Mundial, o Salgado Desenha é o primeiro presidente da Associação Académica eleito, é também o primeiro a ser corrido porque recusa vir ao beijamão do Salazar naquela cerimónia de gratidão por Portugal não ter entrado na guerra. E é, de facto, uma enormíssima figura que tem um prestígio nacional e que, nessa altura, isso só não é projetado num movimento estudantil porque a opção que prevalece nessa fase é a opção de criar um movimento jovem, um movimento onde trabalhadores e estudantes possam coexistir, possam conhecer-se. Acho que isso é o mood juvenil.
de que, não sei se sabem, o primeiro presidente do MUD juvenil foi o Mário Soares. E uma das figuras de topo da Comissão Central foi Salgado Zenha. Portanto, nessa altura, nós só não contamos a história de um movimento estudantil porque a opção que prevalece, um ano depois da criação do MUD, que se dá em 45, o MUD juvenil é criado em 46, a opção muito pensada e ponderada foi no sentido de abranger a juventude toda e existiu por vários anos, até provocando imensíssimas prisões e acabou por desaparecer quase uma dúzia de anos depois com tanta prisão. Essas pessoas todas, incluindo o Mário Soares e o Zenha, etc., colecionaram, e outras pessoas nossas conhecidas, colecionaram prisões repetidas, porque naquela altura entrava-se, estava-se uns meses, saía-se e continuava-se o combate. Mas depois, para terminar a minha história, há de facto uma fase relevantíssima em que se reergue, morreu, entre aspas, foi abatido pela repressão, o MUD juvenil no final dos anos 50 e renasce novamente um movimento estudantil separado. E esse movimento estudantil separado tem algumas expressões notáveis na luta e nos nomes que emergem do movimento, para ir ao meu raciocínio. Por exemplo, aqui em Lisboa, no princípio dos anos 60, emerge Jorge Sampaio, emerge Marcelo Curto, e mais uma série de figuras, o Vengroves, etc., uma série de outras grandes figuras da democracia. E em Coimbra aparece o Carlos Scandal e uma série de outras figuras. E, portanto, a partir daí há uma espécie de contínuo que vai até ao 25 de Abril, que tem ciclos de imensa repressão, prisão, expulsão, todos estes nomes, muitos destes nomes tiveram várias penas disciplinares, prisões, etc., e acabaram por fornecer quadros valiosíssimos para a democracia portuguesa. Este simples elenco é para dizer que nós tivemos um Presidente da República saído do movimento estudantil, Jorge Sampaio, tivemos 3 Presidentes da Assembleia da República, pelo menos, Vasco da Gama Fernandes, Jaime Gama e Eduardo Ferro Rodrigues. Tivemos imensos líderes parlamentares. Queria lembrar, por exemplo, José Luís Nunes, que é uma pessoa esquecida, mas que teve um enorme papel no movimento estudantil em vários momentos. O Zenha foi também um dos primeiros grandes líderes parlamentares. Eu acho que nós teremos meia dúzia, pelo menos, de líderes parlamentares, para não falar nas pessoas que exerceram cargos de outra natureza, presidentes do partido, desde o António Macedo, que foi uma figura que saiu das lutas académicas. E eu devo dizer que há pouco tempo fiz um pequeno estudo sobre os candidatos das listas que se candidataram por Leiria, que é o meu círculo de origem. A maior parte daqueles candidatos tinha estado no movimento estudantil. Pá. A maior parte. E cerca de 40% tinham sido dirigentes académicos. A começar pelo velho Vasco da Gama Fernandes, terminado na lista onde eu estive de 69, 60% daqueles elementos tinham sido dirigentes associativos. Até eu fui cabeça de lista em Leiria, pá. Não, é uma situação... que ele já morreu, pá. Em 99, O Silva Marques? Isso. Sim, o Silva. Quer dizer, eu diria que existe um serviço do movimento estudantil em relação à criação da consciência democrática, porque se as pessoas mantiveram alguma... se muitas pessoas puderam despertar para o que eram as liberdades, a repressão das liberdades, o que eram as prisões, as torturas, etc., a sua primeira oportunidade foi-lhes fornecida pelo movimento estudantil, que tinha, aliás, casos que ilustravam em permanência essa realidade do regime e essa repressão. Eu, por exemplo, desde o momento em que entrei na faculdade até o momento em que saí, esteve sempre preso uma pessoa. E havia um cartaz que de vez em quando era tirado e era reposto de liberdade para Saldanha Sanches, que era a pessoa em causa. Preso quando entrei, preso durante todos os anos que lá andei e preso no último ano, o que é significativo. E não, é evidente que o nome dele era acompanhado de outros nomes, que todos os anos uns entravam, outros saíam, etc. E portanto, essa consciência projetava-se nas pessoas que, obviamente, se interrogavam sobre o que era a ausência de liberdade, o que era a repressão, o que era a tortura, etc. Isso é um serviço muito importante, porque
a oposição democrática tinha limitações enormes de funcionamento, só era semi-autorizada naquele mês antes das eleições, todas as reuniões eram policiadas, com representantes oficiais da polícia, havia uma mesinha com um representante da polícia que podia interromper os oradores, etc. E, portanto, era uma função que só aparecia, com muitas limitações, de 4 em 4 anos. Enquanto o movimento estudantil era uma realidade que, em permanência, exercia a sua atividade de consciencialização e de formação. Era uma escola, simultaneamente, de massas e de quadros, que penso que se pode concluir que prestou um serviço relevante para lá das lutas, dos combates, dos atritos e dos custos, enfim, das prisões, das incorporações forçadas e tudo isso. Eu não correspondo literalmente ao desafio que me é feito, porque essa parte, a parte de 71 a 74 é uma parte onde desabrocha essa pluralidade de tendências. O secretariado da RIA, de que eu fiz parte, termina numa noite em que nós perdemos, o secretariado perde a maioria, como um governo na Assembleia, perde a maioria. Perde a maioria porque são eleitas 2 direções da... A democracia é assim. Uma das tendências, uma das clivagens fundamentais era saber da influência do Maio francês e das linhas contestatárias e eventualmente também de várias linhas maoístas que começavam a ter importância no movimento, se deveriam ou não ser incorporadas no movimento. A visão mais clássica que nós defendíamos nessa altura é um bocado levada a uma expressão muito intensa pelo Jaime Gama, que pronuncia nessa sessão crítica uma expressão que foi a última daquele secretariado, que foi: Lisboa não será Nanterre. Lisboa não será Nanterre. Portanto, digamos que havia da parte dele uma certa precocidade, porque ele, de nós todos, foi o primeiro que em 69 aderiu à Ação Socialista Portuguesa. Eu, que era muito amigo dele, só soube disso um ano ou 2 depois, mas ele, de facto, fez uma caminhada muito rápida em relação à importância dos partidos políticos e à formação à futura formação do Partido Socialista. E pronto, em relação ao 25 de Abril, eu também não tenho nenhum depoimento específico para fazer, porque estava em França, porque quando fui mobilizado para prestar o serviço militar, fui mandado para uma companhia disciplinar em Angola. Portanto, fui desgraduado e mandado para uma companhia disciplinar em Angola e decidi nessa altura não comparecer no embarque e fui com vários colegas, entre eles o Fonseca Ferreira, Amadeu Sabino, fomos 12 militares que decidiram desertar em conjunto e assim fizemos. Felizmente, passado 9 meses, ocorreria o 25 de Abril e pudemos voltar. Para isso tudo, para as lutas, para a formação do movimento das Forças Armadas, ao contrário do que a historiografia oficial diz, eu acho que foi muito importante o movimento estudantil, foi muito importante também o movimento da oposição democrática, e foram muito importantes todas essas organizações clandestinas que suscitaram lutas, prisões, repressões, famílias que foram atingidas por todas aquelas provações ligadas à atuação da PIDE, etc. E tudo isso se juntou para criar condições sem as quais não seria concebível que o movimento de capitães tivesse acabado por incluir a democracia na sua proposta programática. Nisso foi muito, muito importante o Major Melo Antunes, que foi candidato pela CDE de Ponta Delgada em 69, impedido de figurar na lista depois por um despacho do chefe de Estado-Maior do Exército, mas que viria mais tarde a ter uma importância fundamental em introduzir a democracia e a descolonização na plataforma programática do movimento das Forças Armadas, o que só aconteceu em março
de 1974, porque até aí o movimento tinha uma lógica mais corporativa, tinha uma lógica até ligada a uma dinâmica de golpe de Estado, mas não estava ligado a um programa democrático, nem a um programa efetivamente de descolonização. E nisso teve muita importância esse contributo do Melo Antunes, para o qual eu gostaria de ter aqui uma palavra em especial, não apenas por razões pessoais, mas por razões históricas. Tenho o sentimento de que as figuras sobreviventes fazem uma espécie de reformulação do processo histórico, como se, desde o primeiro momento, tivessem na cabeça a exigência democrática, a exigência da descolonização, etc. Na realidade, esse processo é um processo muito difícil e muito lento, onde o contributo do Melo Antunes é um contributo absolutamente fantástico. E já agora quero dizê-lo, o Melo Antunes faz esse documento fundamental para o programa do Movimento das Forças Armadas muito rapidamente, em março, de maneira a poder ser discutido numa Assembleia que ocorre em 5 de março. E falo muito rapidamente, diz ele, porque estava tudo pensado, porque ele tinha contribuído para o programa do PS no verão de 73. No verão de 73, ele, que era nessa altura oficial em Leiria, é convidado a escrever a parte relativa às Forças Armadas, à defesa e às relações internacionais. E, portanto, faz um documento e entrega esse documento, entrega ao António Reis e ao Sotomayor Cardia. E quando, bastantes meses depois, decide entrar no movimento das Forças Armadas, onde inicialmente não entrou pelas suas características corporativas, ele tem uma grande facilidade em apresentar esse documento. Isso é um elemento importante para compreender como todas as lutas confluem e conduzem ao conteúdo do programa do movimento das Forças Armadas. Nem sempre isto é claro, e portanto isto parece uma excrescência, mas tenho a consciência de que é um ponto de grande relevo. Não foi outra... O contributo dado pelo Major Melo Antunes, quer nessa altura, quer depois mais tarde, reconduzindo a Revolução a um ponto de articulação com um projeto democrático, é de facto muitíssimo relevante. E fica aqui apontado. Bom, e acho que podemos conversar um bocado sobre isto. É isso mesmo, depois destas duas extraordinárias e importantíssimas não visões. Eu só queria fazer uma coisa que muita gente às vezes esquece, é que a universidade naquela altura não tem nada a ver com a universidade hoje, não é? Para a universidade iam só filhos de pessoas relativamente privilegiadas em relação ao resto das pessoas. E, portanto, o número de pessoas que entrava na escola e que chegava à universidade era muito pequeno, não tem nada a ver com a situação de hoje. E, portanto, devemos orgulhar-nos da situação de hoje e não devemos esquecer que essa era a situação de antigamente. Eu tive muitos colegas meus que saíram do ensino na 4ª classe, na 3ª classe, que era um ensino obrigatório, que saíram na 4ª classe, que depois foram para as escolas técnicas e não para o liceu, e muito poucos chegavam à universidade. Primeiro ponto, portanto, para relativizar, e, portanto, de certa maneira, eram filhos, como a gente dizia na altura, era tudo filhos da burguesia, que estavam ali a combater a própria classe de onde eram oriundos, a grande parte, não é? E isso é uma coisa muito interessante. E a segunda coisa, que também muitas vezes é escamoteada, é que em grande parte dos movimentos, salvo em raras exceções de grandes lutas, como foi Coimbra em 69, como foi Económicas depois da invasão da polícia, como foi em 62, mas salvo estes momentos, quem estava verdadeiramente empenhado na luta estudantil era uma minoria. Sim. A maioria dos estudantes, quer dizer, só nos momentos de crise era uma maioria silenciosa. Nos momentos de crise havia milhares de participantes, não é? Ou seja, não só punha militantemente, salvo aqueles neofascistas que já existiam naquela altura, Jovens de Portugal,
oriundos da mocidade portuguesa, mas que não tenham representatividade nenhuma. Mas, quer dizer, aqueles que davam a cara e que enfrentaram a luta eram também minoritários, quer dizer, dentro de uma universidade que ela própria era minoritária em relação ao conjunto dos jovens, só para situar essa questão. Não posso estar mais de acordo sobre o elogio que foi feito ao Melo Antunes, que teve um papel extraordinário, tanto no movimento, no MFA, como mais tarde, a seguir ao 25 de novembro, porque sem ele as coisas teriam corrido bastante mal. Bastante mal. Muito bem. Bom, vamos passar ao diálogo e à conversa com os presentes. Estava ali, já vi ali o Gustavo a levantar o braço. Olá, Miguel Coelho, organizador, privilégio muito grande para ter vindo tudo cá para ver sobre o movimento estudantil sobre todos esses anos, 62, 69, e portanto estar aqui a falar com o entrevista é um enorme privilégio. E há duas perguntas que eu gostava de fazer. Portanto, a primeira, tentar perceber, ao fim e ao cabo, como é que vocês olham para o movimento estudantil de hoje, da geração moderna do pós-25 de Abril, na medida em que os dirigentes hoje têm lutas diferentes, mas depois têm uma série de privilégios, nomeadamente poder exercer a sua atividade sem ser na clandestinidade. Eu acho que quero fazer uma pergunta, porque eu vi muito sobre 1969, é uma coisa que eu gostava de perceber. Como é que funcionavam as avaliações naquele ano tão turbulento nas academias aqui de Lisboa e também em Coimbra? Porque daquilo que eu percebi, eu mesmo o afastamento, professores e circuitos de aulas que não funcionaram na normalidade, e eu tive inclusive um professor que foi o colega, o Carlos Noé, e disse sempre muitas vezes para fazer esta pergunta, mas nunca tive a oportunidade. Em Coimbra? Em Lisboa? Não, porque em Lisboa não houve uma situação tão radical como em Coimbra. Não é? Em Coimbra houve mesmo um boicote aos exames e, portanto, passou-se de uma situação de greve na Universidade em geral até uma situação de boicote aos exames finais, e que foi uma coisa que as pessoas arriscaram a sua vida escolar e sobretudo, aqueles que tinham a possibilidade de ser convocados para o serviço militar. Aqui em Lisboa, as universidades tinham uma espécie de situação de pisca-pisca. Ora estavam fechadas, ora estavam abertas, ora as associações eram legais ou estavam fechadas e proibidas, e havia movimentos para as voltar a erguer. A minha experiência em 69 e em 70, em económicas, foi uma experiência muito radical também, em que houve uma transferência, de certa maneira, de parte do poder dos professores para os estudantes, em matéria mesmo de métodos de ensino, de currículos, de o que era dado nas cadeiras. Eu lembro-me que tínhamos graves problemas com 2 ou 3 cadeiras, uma das quais era a cadeira do professor Cavaco Silva de Finanças Públicas, em que ele era assistente, mas era mais papista que o Papa, que era o professor catedrático que era o chefe dele. E tinha uma visão sobre o Estado, o que era o Estado, que era uma visão completamente ridícula e que foi desmontada facilmente, porque todos nós tínhamos a mania que éramos marxistas muito conhecedores e que tínhamos lido tudo do Marx e do Engels e tal, e portanto o Cavaco às tantas deixou de... As pessoas, cada vez que ele falava, levantavam o braço e ele fingia que não via. Houve um dia que houve uns estudantes que abriram a porta para ler um comunicado da Associação e ele sentiu-se mal, como aliás depois se sentiu quando foi Presidente da República por 2 vezes, mas isso é um problema daquela doença que ele tem, que é o vaguismo, não é? Mas quer dizer, houve situações muito tensas, houve muitos professores que alinharam sempre com os estudantes. Por exemplo, Vítor Constâncio, Pereira de Moura, Manuel Silva, foram sempre pessoas que alinharam com o movimento associativo e com o movimento estudantil. E depois houve pessoas que estiveram sempre do outro lado e que, vistas a esta distância, não deixa de ser curioso que votavam contra nas reuniões de assistentes quando havia moções a apoiar os estudantes que estavam presos ou que tinham sido espancados pela polícia, e havia sempre meia dúzia que não deixaram saudades desse ponto de vista nas faculdades. Isso aconteceu em Lisboa, aconteceu no Porto, aconteceu em Coimbra.
dirigentes importantes estudantis daquela altura era, por exemplo, o professor Mariano Gá, que foi depois Ministro da Ciência durante muitos anos e que foi dirigente estudantil no mesmo altura em que eu também fui. Ele era um ano mais velho que eu, no técnico, e que a direção de Económicas e a do técnico eram muito próximas do ponto de vista da maneira de estar na luta política, muito radical, muito fora dos alinhamentos convencionais, tipo PCP ou mesmo PS, e depois, enfim, começou a surgir a partir do final dos anos 60 o MRPP e os maoístas com várias expressões e várias categorias, a maior parte dos quais dirigidos a partir de Paris. Eu nunca percebi muito bem, mas havia um PCP-ML e um PCMLP, que é uma coisa que era uma diferença, era uma diferença absolutamente extraordinária, mas pronto, foi assim que nós vivemos. Em Coimbra houve realmente consequências sérias sobre a vida universitária e sobre a carreira universitária das pessoas. Em Lisboa houve sempre a possibilidade, porque havia muitos professores que estavam, de certa maneira, solidários com o movimento estudantil, de conseguir fazer esta quadratura do círculo, que era ao mesmo tempo ter uma atitude extremamente radical nas associações, nos cursos mesmo, e, no entanto, depois os exames decorrerem com normalidade, embora com situações novas, como, por exemplo, os grupos de trabalho foram só criados nessa altura, a partir de 69, 70. A avaliação contínua passou a existir também muito antes do 25 de Abril e por força do movimento estudantil, porque antigamente aquilo tinha provas eliminatórias, havia frequências e chumbava-se se não se tivesse notas para ir a exame. E, portanto, houve ali uma mistura de reivindicações pedagógicas com reivindicações ultrapolíticas. E foi assim que as coisas foram. E foi assim que a maior parte das vezes conseguiu unir muito mais estudantes que eram sensíveis a essas problemáticas, embora não fossem politizados, como eram essa minoria de que eu falei há bocado. Bom, eu só queria acrescentar, para explicar melhor um bocadinho que já referiste, que é o dramatismo de fazer uma greve a exames, a dificuldade de fazer uma greve a exames, está não apenas em se perder um ano, o que para muitas famílias era, obviamente, muitíssimo penoso. Era uma situação em que era preciso apresentar à família uma decisão, uma posição que implicaria a perda do ano inteiro, como para os homens significava a perda do adiamento para cumprir o serviço militar, porque a legislação permitia que, enquanto se estivesse a fazer o curso não perdendo anos, se adiasse a ida para a tropa. O que era, evidentemente, uma coisa preciosa quando se conduz uma guerra, não é? Imaginem, pensando numa situação como aquelas que vivemos hoje. E, portanto, fazer a greve ao exame era, no caso dos homens, era arriscar-se a ser incorporado imediatamente, como na realidade aconteceu. O que, aliás, depois provocou uma controvérsia de marche junto da presidência para anular essas incorporações, que deu lugar a uma ida ao Presidente da República. Em Coimbra? Sim, deu lugar a uma ida ao Presidente da República e a uma espécie de... uma situação que permitiu que depois fosse ultrapassado. Não é? Quer dizer, é ingrato estar a mencionar esse episódio, mas na realidade, quer dizer... Hoje nós encaramos tudo isso com outros olhos, mas é evidente que naquela altura, para muita gente do movimento estudantil, foi considerado uma traição. Uma vitória, eles consideraram uma vitória. Foi considerado uma hoje traição, nós consideraríamos... E um pedido de desculpa ao Américo Tomás, não é? Consideramos uma situação... Mas quer dizer, no fundo também as pessoas estavam ali a lutar pela sua sobrevivência, não apenas política, mas sobrevivência de cidadania. Digamos, havia dezenas e dezenas de pessoas que estavam com a vida particularmente dificultada, arriscada, etc., em virtude dessa incorporação. Eram 4 anos. Eram 2 anos cá e 2 anos. Eram 4 anos. E, portanto, há que ter essa compreensão pela dureza. A incorporação era automática? Quando perdiam, iam logo? Nem dependia
digamos, como agora depende também nos serviços da agilidade, quer do gabinete. Estávamos mais perigosos. Começavam os mais perigosos. Por exemplo, em 1969, o ministro Hermano Saraiva mandou uma lista de nomes para o Ministro da Defesa a fim de serem incorporados. Acabaram por não ser todos incorporados nessa altura e só em anos posteriores, porque houve uma mudança no Ministério da Defesa que fez com que esse gabinete que tinha a lista não desse ainda despacho e ficasse para o ministro seguinte. Portanto, não havia um automatismo. Não havia um automatismo. E convém não esquecer uma outra coisa que é muito importante, é que não havia liberdade de imprensa. Só havia um canal de televisão. E o canal de televisão era totalmente controlado pelo governo e, portanto, os ataques aos estudantes na televisão, aos estudantes, por pessoas ligadas ao regime, eram brutais. E havia arautos do regime que iam para a televisão e para a rádio exigir estes malandros que estão a pôr em causa paz social, devem ir todos para a guerra rapidamente e para as colónias, porque estão, os outros, coitados, estão lá a combater e estes estão aqui a fazer... E, portanto, aquilo era como, infelizmente, acontece hoje noutros países em que não há pluralismo nem liberdade de expressão. E, portanto, essa é a grande conquista do 25 de Abril. É essa possibilidade de falar e de exprimirmos em qualquer momento. E... Temos aqui outro interveniente, Jorge. Portanto, eu queria começar por vos cumprimentar a todos e por saudar aos três, mas em particular, agora nesta altura, se éramos todos, de facto, da mesma idade, em 1970 e entre 70 e 73 não éramos, e eu era um estudante policial, cujo único contacto, se quiser, com a resistência ao regime, vinha através do movimento estudantil. E, portanto, os senhores são, de facto, os meus heróis da adolescência. Porque não tinha qualquer contacto com movimentos operários, com movimentos católicos, que a FEMEA só vinha comercial depois do 25 de Abril. E, portanto, as lutas que nós, de facto, com que coexistíamos no dia-a-dia, em particular no mês de maio, 1º de maio, 21 de maio, eram as lutas estudantis. E, nesse contexto, tinha duas perguntas para vos fazer, uma a cada um. A outra, Alberto Costa, é se, quando o José Hermano Saraiva foi, que não era professor universitário, foi nomeado Ministro da Educação pelo Salazar, ao contrário de todos os Ministros da Educação anteriores, que eram todos eles professores universitários, para fazer a reforma do ensino superior. E os senhores conseguiram, para todos os efeitos. Hoje em dia nós sabemos que qualquer Procurador da República admite o Ministro com comunicado. Nem é preciso um Procurador-Geral, mas na altura o Ministro era uma coisa muito séria. E, portanto, quando os senhores conseguem, como é que os senhores conseguem criar uma movimentação tão grande de estudantes que permite que o Presidente da República seja tratado daquela maneira que ele nunca imaginou que fosse possível? Qual foi o clique? Quer dizer, como é que conseguem efetivamente fazer em Coimbra o maio de 68 português? Eu confesso que isso sempre me surpreendeu e depois a incapacidade do Estado Novo de lidar com aquilo, que é patente num opúsculo que foi publicado bem em 71, 72, que se chama Dossiê Coimbra 69, que os senhores talvez conheçam, e em que se percebe que o Estado Novo nunca percebeu o que é que tinha acontecido, e a seguir o Marcelo Meio Eusébio e Simão, que consegue depois, ou que não consegue evitar, porque nós também sabemos que o Estado Novo não era, apesar de tudo, não era um Estado terrorista. Nós sabemos que era mais fácil um camponês alentejano ser preso, ser espancado e desaparecer dos calabouços quaisquer, do que um estudante universitário, filho de boas famílias. Portanto, apesar de tudo, havia uma proporcionalidade na forma como o Estado combativo e como o Estado Novo tratava os contestatários, digamos assim. Aquela intervenção da polícia de choque, a que o senhor há pouco se referiu, invadindo, cercando as faculdades e invadindo-as e levando tudo a direita, como se fossem camponeses alentejanos, numa manifestação em Valência, não é? E, tanto quanto 6 tiveram um pedido de demissão do então ministro. O que é que explica aquilo? É o desespero final já do regime? E depois, pegando naquilo que disse agora mesmo, não sentem que a incorporação desta geração de dirigentes estudantis no Exército, nas Forças Armadas, foi de facto aquilo que permitiu que o 25 de Abril efetivamente tivesse sucesso
e tivesse o desenlace que teve. Eu sobre isso já disse que há uma influência, embora indireta, não é? Porque não foram propriamente os milicianos, os oficiais milicianos que organizaram a conspiração e os movimentos de soldados e de oficiais no dia 25 de Abril. Foram oficiais do quadro, apoiados por milicianos. Muitos milicianos foram quem prendeu os comandantes das unidades quando se sabia que eles iriam estar do lado do regime. Mas sobre aquilo que me perguntou diretamente, como é que foi possível esse acontecimento de 72, de terem entrado e ter partido aquilo tudo? Havia uma coisa que também está muito pouco divulgada, que era uma contradição muito forte entre o Ministério do Interior, dirigido pelo Rapazote. Pela Rapazote, que era uma figura claramente do tempo de Salazar, salazarista, ferranho, e o Ministério da Educação, onde havia pessoas que depois do Hermano Saraiva tinham uma política muito mais de abertura, como o Veiga Simão, que acabou depois de ser ministro do Partido Socialista. E, portanto, nós jogávamos, no movimento estudantil, jogava muito nessa contradição entre o Ministério da Educação e o Ministério do Interior. E, portanto, também houve, eu também reconheço que esse dia dessa invasão da polícia em Económicas, também não foi porque lhes deu na cabeça, foi porque eles estavam a cercar Económicas, não deixavam sair ninguém e houve umas pedradas lá dentro para a polícia, não é? E, portanto, entre aspas, entraram em legítima defesa, salvo seja, porque depois o que fizeram é absolutamente inexplicável e ultrapassou de tal maneira os limites que estavam lá estudantes que eram meus colegas e que eram, por exemplo, netos do Jorge Melo. E quando contaram à família o que tinha passado em Económicas, houve ali uma crise dentro do regime, porque esses grandes capitalistas, monopolistas, como dizia o PCP, insurgiram-se, batem nos nossos filhos, assim, e tal. E, portanto, havia um conjunto de contradições que eram aproveitadas também pelo movimento estudantil para, como a gente dizia, agudizar as contradições no seio do regime. E isso realmente funcionou, mas teve custos. Em determinados momentos teve muitos custos. Mas houve uma outra questão que era para o Alberto Costa. Sim, que tem a ver com a forma como conseguiram mobilizar os estudantes para que, nomeadamente para organizar as capas, não é? Bom, eu não estudei em Coimbra, mas observei e fui várias vezes a Coimbra nessa altura. O movimento de Coimbra foi concebido e liderado com grande sabedoria política e uma sabedoria clássica, no sentido de o movimento excluía palavras de ordem política. Eu recordo que houve uma grande discordância entre as academias, porque aqui em Lisboa era um dos objetivos dessas missões e da reunião da tomada da Bastilha, era que nós incluíssemos a amnistia dos estudantes presos e expulsos nas nossas reivindicações, e outra era a criação da UNEP. E em Coimbra, o pensamento dominante, que era difícil de compreender a princípio, mas que depois se revelou extremamente eficaz, era a de que uma palavra de ordem dessa natureza, se introduzida no movimento estudantil, faria com que várias pessoas, várias camadas não aderissem porque achariam que havia uma grande politização, etc. E, portanto, eram privilegiados temas como autonomia, democratização, etc. E essa condução muito prudente conduziu a uma enorme unidade da academia, não é? Há uma coisa que nós, aqui em Lisboa, onde tivemos lutas mais diversas, mais ativas, mas não mantivemos uma movimentação semelhante durante o período correspondente, tem a ver com essa orientação. Claro que depois os resultados são também diferentes, mas tudo acaba, quando há um regime, tudo acaba em repressão, quer aqui em Lisboa, não haja nenhuma ilusão. Enquanto durou o regime, toda a luta conduziu à repressão. Conduziu a expulsões, conduziu a prisões, conduziu a incorporações, conduziu a pessoas que não acabaram cursos, etc. Esses custos são inevitáveis. Claro que, como disse, enquanto lá esteve o José Hermano Saraiva, o José Hermano Saraiva tinha uma linha, uma interação direta com a PIDE, que aliás está demonstrada em cartas publicadas por Alberto Martins num livro, recente, há 2 ou 3 anos atrás, correspondência direta com
com elementos da PIDE e troca de informações sobre estudantes, quer de Lisboa, quer de Coimbra, e de facto deve-se ter criado uma situação insustentável a seguir à crise de Coimbra, que levou a grandes movimentações em que esteve presente o reitor Gouveia Monteiro, no sentido de fazer uma espécie de trade-off, consistia em ser substituído o ministro Hermano Saraiva por uma outra figura, e foi, e em simultâneo ser encontrada uma solução que permitisse que as pessoas que tinham sido compulsivamente levadas para o Exército pudessem acabar os cursos. Isso foi conseguido, de alguma maneira, isso está ligado ao próprio fenómeno vacacional. Mas convém não esquecer nunca, quando se fala do movimento de Coimbra, a extraordinária estupidez do regime e, sobretudo, do então Presidente da República, porque quando o Alberto Martins, que era Presidente da Associação Académica de Coimbra, se levanta e diz, peço a palavra, Senhor Presidente, ele, em vez de ter fingido que não ouvia, ou ter dito não, porque não há aqui lugar para a intervenção, ele disse, sim, mas só depois do Senhor Ministro das Obras Públicas. Quer dizer, quando acabou o discurso do Ministro das Obras Públicas e eles se levantaram todos quase a fugir, é evidente que aquilo criou uma indignação brutal nos estudantes que estavam presentes, e não só no Alberto Martins. E, portanto, houve ali uma cena não bonita com os membros do governo que lá estavam, comandados pelo Presidente da República. Mas, quer dizer, é de uma grande estupidez ter aquela resposta. Sim, mas só depois do Sr. Ministro um erro de gestão, exatamente. Aliás, nós até para brincar com o Alberto Martins, quando ele era deputado, dizíamos, o Alberto Martins, tu fazes grandes intervenções, mas ficaste mais célebre foi por um discurso que não fizeste. Mas é o único dirigente que ficou ao céu por um discurso que não fez. Isto é muito importante para compreender como é que surgiam crises. Por exemplo, uma grande crise na Faculdade de Direito, que levou em 70 ao encerramento por 2 meses, derivava de um caderno reivindicativo muito simples. Um deles era que quem fizesse frequências e tivesse nota nas frequências ficasse dispensado da prova escrita, coisa do género. Uma reivindicação deste género. E outras aparentadas. Sucede que o Conselho Escolar não acordou numa única reunião, fez um bloqueio completo e nada disso durante dias e dias. Ao fim de semanas, a faculdade estava pronta para fazer uma greve, porque todo aquele conjunto de professores não se tinha dignado de dar uma única palavra, fazer uma única reunião. Na realidade, era uma parede fechada ou uma incapacidade de gerir situações. Hoje em dia haveria uma reunião, haveria uma troca de promessas e de expectativas, etc. Naquele tempo havia uma enorme rigidez que evidentemente proporcionava respostas que às vezes eram muito participadas. Não esquecer o papel fundamental que teve o futebol a final da Taça de Portugal desse ano de 1969, em que a Academia de Coimbra estava toda em greve. Em maio foi a final da Taça de Portugal, Benfica Académica. A Académica começou por marcar o primeiro gol, depois o Eusébio estragou a festa, porque estava previsto que o Alberto Martins recebia a taça, a Académica ganhasse a taça e dava a volta ao campo, e os estudantes estavam todos à volta no Estado Nacional. Eu nunca vi o Estado Nacional assim, porque estava cheio de estudantes e cheio de GNRs a cavalo, preparados para atacar os estudantes. Portanto, foi uma coisa de uma tensão brutal, que não chegou a bom porto por causa de um gênio chamado José. Bom, mas há que sublinhar um aspecto da sua intervenção que me parece particularmente importante, que é, para muitas pessoas, o movimento estudantil era a contestação, era a resistência, era a luta e não havia nenhum contacto direto com outras formas de contestação. Digamos, o movimento estudantil como que generalizava uma ideia de resistência que às vezes era de um grupo limitado e que levava a notícia a muitas famílias, a muitas pessoas, a muitos pontos do país. Os estudantes distribuíam-se pelo território nas férias, nos fins de semana, etc. Essa notícia, isso era uma notícia democrática, importante. E os militares todos dizem que os milicianos tiveram uma função importante a despertar-lhes uma outra leitura da realidade, não é? Porque a guerra foi muito conduzida também por oficiais milicianos, que conviviam com os oficiais do quadro. E que, ao fim de cada comissão,
tinham passado um grande número de ideias, de emoções, de reações, etc., para aqueles oficiais que vieram a ter um papel muito importante. Porque não seria possível, de outra forma, que o conteúdo de um golpe militar tivesse assumido a dimensão progressista que este assumiu, não é? Então, imaginemos o que se passou na Guerra da Argélia, onde os militares, quando se manifestam num outro sentido, e aqui em Portugal também houve aquela possibilidade do golpe do Caús e coisas do género, porque a primeira reação de uma força militar apertada não é uma proposta de esquerda, nem uma proposta democrática. Mas há uma coisa que também convém não esquecer para sermos totalmente justos, é que no tempo do marcelismo houve uma tentativa de abertura que falhou exatamente porque o Marcelo Caetano não teve capacidade, nem força, nem vontade para resolver o problema colonial. Mas houve, pela primeira vez em muitos anos, eleições livres para sindicatos. E houve direções sindicais que foram eleitas no final dos anos 60, princípio dos anos 70, e que não tinham nada a ver com o regime, eram mesmo ferozmente anti-regime, no sindicato dos químicos, no sindicato dos edifícios, no sindicato dos bancários, no sindicato dos caixeiros, em que houve várias manifestações de rua e, portanto, que ultrapassava largamente o movimento dos estudantes, não era só os estudantes que estavam na rua. A partir de 71, 72, começou a haver também muito movimento operário e sindical nas ruas. E houve muitos estudantes que estiveram ao serviço desses sindicatos, a apoiar essas lutas. Eu próprio estive na greve da TAP, dos metalúrgicos, em 1973, e apoiei também nesse ano o contrato coletivo do Sindicato dos Edifícios, onde estava o Agostinho Roseta, o Manuel Lopes e outros dirigentes operários, que mais tarde entraram todos para o MES. Mas isso é outra história. Ricardo. Não, eu vou aproveitar mais para saudar o Alberto, dizer que de facto eu partilho tantas histórias, até eu já me sinto também na mesma idade. Já estou aqui envolto no espírito. Tenho aqui uma questão que é mais contemporânea, mas para ser percebida acho que é bom que olhemos para trás. Tendo em conta que os movimentos estudantil e a classe estudante da década de 60, movimento de 70, muito por causa do movimento estudantil e das causas da altura, ficou muito politizada e, de certa forma, também culturalmente esquerdista, uma ideologia de esquerda. Se olharmos para o contexto atual, com a despolitização que existe, com um movimento estudantil que tem outras causas ou que, se calhar, nem sequer tem causas propriamente ditas na sua massa genérica, tendo em conta que há também preocupações com temas mais prementos, com as propinas, etc. Mas tendo em conta que a classe estudante atual, no ensino universitário, está completamente afastada da causa política, do ponto de vista até da vertente ideológica, se acham os dois, comparando o vosso tempo com o atual, se temos motivos para estar preocupados no futuro? Eu gosto pouco de falar sobre as gerações que vieram depois da nossa, não é? Porque têm outros problemas e há, sobretudo, uma diferença de quantidade. Nós éramos muito poucos estudantes universitários e ainda menos aqueles que eram ativistas. Neste momento, felizmente, há um acesso quase massivo às universidades e ao ensino superior em geral por parte dos portugueses. E, portanto, isso devia exigir que os jovens com mais informação política e mais vontade de terem uma intervenção na vida do país tivessem mais atenção também para os problemas dos outros jovens, porque são muitos. Quer dizer, nós tínhamos um problema gravíssimo, que era a guerra colonial, mas não tínhamos problemas de emprego. Quem saía da universidade tinha sempre um emprego garantido, ou no privado ou no público. Não tínhamos problemas de habitação, porque havia casas para alugar, embora a partir do 72, 73, já com preços um bocado mais elevados, mas era possível sair de casa aos 20 e poucos anos e alugar uma casa e tal. E hoje em dia isso é muito mais difícil. E, portanto, a internacionalização, a globalização, tudo o que quiserem, gerou um conjunto de efeitos positivos, mas teve efeitos também negativos sobre uma parte muito grande da juventude atual. Portanto, eu não julgo os jovens por serem despolitizados, por muitos terem votado no Chega. Acho que tem que se responder a isso
Mas tem que responder a isso com políticas, e sobretudo com pessoas nas universidades que saibam também explicar e deem respostas. E não se limitem a contestar, mas que procurem identificar respostas para os problemas graves que existem hoje e que não existiam já, mas não eram tão conhecidos como os problemas ambientais. E os problemas de habitação e os problemas de emprego não existiam pura e simplesmente. E, portanto, é preciso, quer dizer, e as associações estudantes e os movimentos estudantis de base partidária, do meu ponto de vista, tiveram uma certa responsabilidade no que aconteceu em Portugal, porque houve um momento, ali nos anos 90, 2000, em que a partidarização, através das juventudes do PSD, do PS e do Partido Comunista e tal, criou um ambiente em que a grande parte dos estudantes não tinha nada a ver com aquilo e com aquelas lutas que eram pura e simplesmente partidárias por interpostos jovens. E, portanto, eu espero que um dia isso possa mudar e que haja dirigentes estudantis que apareçam com contestação, sim senhor, e com respostas e com exigências, como as residências universitárias, quer dizer, que era matéria que deveria ser de um caderno de encargos fortíssimo do movimento estudantil. Porque não faz sentido as pessoas que vêm para Lisboa, que vão para Coimbra ou que vão para o Porto, não terem acesso a condições mínimas de dignidade de uma habitação, embora no nosso tempo também havia muita gente que alugava quartos e quando vinha para aqui para Lisboa. Tive primos meus que vieram para a universidade e que alugaram quartos até em condições às vezes pouco boas. Mas hoje em dia é uma situação muito mais generalizada e, portanto, quer dizer, em cada geração os problemas são diferentes e as respostas aos problemas têm que ser de pessoas oriundas dessa geração. Eu não me estou a ver a dar lições de política, nem de ética, nem de associativismo aos jovens. Eles têm outros problemas, têm outra lógica. Eu vejo pelos meus netos, já não falo dos meus filhos, porque já têm também quase 50 anos, mas dos meus netos que têm entre os 16 e os 20. São outros problemas. A minha resposta vai exatamente no mesmo sentido. Primeiro, a grande despolitização era também uma característica da situação passada que rodeava o movimento estudantil. A ameaça de despolitização era também brutal. E agir era difícil. Agir não era uma coisa fácil que passasse de ano para ano. O movimento estudantil tinha altos e baixos e tinha muitas dificuldades que tinham de ser estudadas. Por exemplo, um aspecto que nós aqui não ocasião de referir, existiram muitos seminários de estudos associativos, porque as situações apresentaram-se muitas vezes, durante muitos anos, como muito complicadas. As pessoas querem estudar, fazer os cursos, não se interessam. Como é que vamos fazer? Como é que vamos motivá-los? Como é que vamos desenvolver reivindicações? Como é que vamos estudar objetivos culturais, etc. As realizações do movimento estudantil foram sempre acompanhadas de imensa reflexão e de imensa dificuldade. E por isso, o que diz o Eduardo é absolutamente verdadeiro. É preciso que as pessoas que sintam esse apelo e estudem os problemas, procurem soluções e se compenetrem de que agir é difícil. Em ditadura as dificuldades eram umas, à distância tudo parece simples, era só correr riscos e expor o corpo às balas, mas na realidade era complicado encontrar o caminho. Havia anos em que não era possível fazer nada, porque as pessoas estavam presas, porque as pessoas estavam despolitizadas, porque as pessoas não se interessavam. E, portanto, há sempre aqui um lugar para estudar o caminho e tentar o caminho. E esse apelo tem que ser feito às novas gerações, e cabe às novas gerações. Eu estou muito confiante em relação a que as novas gerações, com todos os recursos, informações que têm, etc., vão certamente encontrar novas soluções, não é? Novas soluções. Há uma coisa que nós nunca tivemos em Portugal e que é uma falha importante. Nós nunca conseguimos, como noutros países, uma cultura de sindicalismo estudantil. Isto é, de criação de uma linha de organização, de pensamento, de reivindicação e de atuação desconectada de partidos políticos, mas o correspondente a um sindicato, digamos assim.
portanto, uma teorização e uma prática que permitisse que um movimento, ao longo dos anos, se fosse, entre aspas, perpetuando. Era isso que fazia parte das aspirações em 68 e que não foi realizada. Por exemplo, quando nós comparamos com a França, e várias vezes a União Nacional dos Estudantes Franceses fez convites aos portugueses, que lá foram no tempo da ditadura, e vinham sempre inspiradíssimos, temos que criar uma organização idêntica, com as 3 academias, etc, etc. Mas esse projeto nunca conseguiu ser implementado em Portugal, porque por todos os problemas do regime e por todos os problemas também de adesão, porque as pessoas consideravam perigosa essa possibilidade. Agora, em democracia, esses caminhos estão todos abertos. Estão todos abertos. Há um apelo a fazer em relação... A palavra hoje é mal cotada, mas as elites têm de exercer as suas responsabilidades. Quem se sinta motivado, quem se sinta capacitado, quem esteja em condições de desempenhar esse papel deve percorrê-lo. Isso começa com estudo, começa com comprometimento. Muito bem. Sim, senhora, penso que tivemos aqui uma ótima conversa e penso que podemos também, apesar de tudo, perceber que se não houvesse um movimento estudantil... Conversa de fregueses. Estão aqui muitos. Se não fosse movimento estudantil, provavelmente o 25 de Abril chegaria 10 anos ou 15 anos depois, porque foi, em determinada altura, apesar de tudo, a grande fonte de informação e de formação e de explicação política às pessoas, através dos familiares, dos amigos e por aí adiante, e portanto tivemos aqui o privilégio de ter 2 dirigentes históricos do movimento estudantil. Dinossauro? Como? Dinossauro. Dinossauro. Dois dirigentes históricos que tiveram um papel determinante para que assim tivesse sido. Muito obrigado, Ferro Rodrigues. Muito obrigado, Alberto Costa, por terem estado presentes. Vou com uma palma.